Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Como é que está o seu processo de meditação? Espero que esteja bem, estamos aí na última etapa. Na última etapa, obviamente, do Raja Yoga. Depois nós vamos continuar com outras experiências de meditação e descoberta, autorrealização. Eu te peço, então, que acompanhe. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais a respeito de Samadhi, a meta suprema da meditação. Me acompanhe aí, mas antes disso, eu te peço mais uma vez, deixe um like, compartilhe, ative o sininho, converse com outras pessoas a respeito desse assunto e ultimamente eu tenho recebido um pouco mais de comentários e até de troca de experiências. A gente está respondendo, a gente está conversando com as pessoas. Se você tiver alguma experiência, se você tiver alguma sugestão, algum comentário, manda pra gente, tá bom? Vamos lá? Tem uma frase que é bem famosa, né, que se divulgava muito antigamente e que ilustra bem qual é o caminho, aonde nós vamos chegar, né, ou onde se pretende chegar com toda a yoga, toda a meditação, todo esse processo de busca de autorrealização. Essa frase é mais ou menos assim, né? Todos os caminhos levam a Roma. Bom, gente, essa frase, né, todos os caminhos levam a Roma, é um fato histórico. No início da era cristã, o Império Romano ele estava espalhado, tinha dominado toda a Europa, boa parte da África, o norte da África, partes da Ásia. Então era um império poderoso. E para que eles tivessem controle de tudo isso daí, né, acesso a todas essas regiões que eles dominaram, a todas essas nações que tinham hábitos diferentes, eles foram construindo estradas, muitas estradas. As contas que nos chegam hoje, os dados históricos que nós temos hoje, dizem que o Império Romano tinha mais ou menos 80 mil quilômetros de estradas, né? Estradas bem construídas, bem pavimentadas. Para você ter uma ideia, para a gente fazer uma comparação, o Brasil hoje tem aproximadamente 75 mil quilômetros de estradas. Então é fantástico. E essas estradas, elas saíam todas de um único ponto, Roma, a capital do Império. E quando eu falo que o Brasil tem 75 mil quilômetros de estradas, você pode pensar, mas estradas asfaltadas. Não, toda a malha do Brasil, 75 mil quilômetros, é entre estradas asfaltadas, né, pavimentadas e não pavimentadas, estradas de terra, estradas cascalhadas. É uma coisa impressionante essa capacidade que teve o Império Romano de construir estradas, sempre voltadas para o seu ponto central, para o seu coração, que era Roma, a cidade eterna. Mas por que eu estou falando desses caminhos que levam a Roma ou saem de Roma, né? Eu estou fazendo um paralelo dessa ideia dos caminhos que levam a Roma com a meditação. Ou seja, tem vários caminhos também e todos levam a um mesmo ponto. Se você for pela ciência, por exemplo, você vê algumas colocações interessantes, como a ideia ou a visão que Einstein nos trouxe a respeito do campo unificado. Ou seja, através da física, através da ciência, Einstein nos leva a imaginar que existe um campo, um universo unificado, ou seja, que nós fazemos parte e também somos essa potência criadora, esse grande pensamento. Se você vai pela filosofia, como a filosofia de Hermes, por exemplo, o hermetismo, nós vamos ver a mesma coisa, uma investigação filosófica que nos leva a entender a existência de Deus, a existência de um ponto central, de uma força única. Se você vai pelo caminho da religião, se você fizer um paralelo entre todas as religiões que hoje estão em atividade no planeta, você vê todas se voltam sempre para uma única fonte, seja Deus, Alá,
Brahman, todas se voltam para a existência única. Enfim, todas essas estradas e todas que você vê, seja pela ciência, seja pela filosofia, seja pela religião, nos levam a um sentimento, a uma visão, a uma interpretação, a uma visão de unidade. E essa visão nos leva a entender que existe uma essência e que nós estamos apartados dessa essência por conta de simplesmente de uma ilusão. E quando nós afastamos essa ilusão, nós conseguimos acessar essa essência, essa unidade. Essa, então, em essência, é a ideia de Samadhi, ou seja, a diluição do ilusório na essência real. E essa diluição, essa reintegração, ela pode ser alcançada, ou ela deve ser alcançada através de uma meditação profunda. A figura do Om ilustra exatamente isso. A gente vai colocar aí na tela a figura do Om e eu vou tentar explicar em linhas gerais, de forma bem simples, o que é essa figura, tá? Essa figura nos mostra o seguinte, nos mostra uma escala ascensional. Eu já falei isso em aulas anteriores. Uma escala ascensional. Isso que parece um 3, que você está enxergando aí, que parece um 3, na verdade é o caminho ou as 3 potências do universo. Então, cada perninha desse 3 aí é Brahma, a criação, Vishnu, a conservação, e Shiva, a destruição, a desagregação. E depois, acima disso, você encontra uma linha divisória e um ponto luminoso, ok? Essa linha divisória é Maya, é a ilusão que nos impede de ver aquele ponto brilhante de cima que é a essência, o Atman, Deus, o princípio de tudo, a unidade. Então, é um caminho, criação, conservação, destruição. Aí você fala, puxa, mas parece ser tão terrível a ideia de destruição, a ideia de entrar em caos esse universo, né? Mas, na verdade, entenda o seguinte, quando nós falamos de Shiva, Shiva normalmente é ilustrado na cultura védica como um deus, a tríade suprema, Ele é aquele que promove a destruição ou a renovação. E ele tem um olho na testa. E os contos, os épicos da cultura védica, Mahabharata, Ramayana, eles falam assim que Shiva está ali com seu olho, terceiro olho fechado, seu terrível terceiro olho fechado. E esse terceiro olho fechado significa o quê? Enquanto estamos, enquanto você, eu, enquanto nós estamos com os olhos voltados para a ilusão, nós estamos com o olho fechado para a grande verdade. E essa é a analogia. Quando Shiva, ou seja, quando esse princípio se abre e nós abrimos esse terceiro olho terrível, a ilusão se desvanece. Ou seja, o mundo ilusório, o mundo material, tudo isso, nós percebemos que é uma grande ilusão. Então, ele instantaneamente se destrói, ele se consome e aí, finalmente, nós conseguimos enxergar a verdade, nós conseguimos a unidade com o Criador. Essa é a ideia do terceiro olho, do poderoso e terrível terceiro olho de Shiva. E essa é a ilustração desse símbolo sagrado, acompanhado de um mantra sagrado, que é o Om. Existem, para nossa sorte, reles seres mortais, pequenos seres mortais mergulhados na ilusão, existem grandes homens, grandes sábios que vieram com a missão de fazer essa jornada na nossa frente. Jesus, Krishna, Buda, Francisco de Assis, Paulo de Tarso, tantos outros, Madre Teresa de Calcutá, talvez, sim,
fazer essa viagem fantástica que é o Samadhi. E, para nossa felicidade, eles vieram, fizeram o caminho e, ao invés de ficarem diluídos, né, na essência, eles voltaram para nossa alegria. Almas generosas, grandes almas, voltaram para nossa alegria para nos dizer, para nos contar o que é tudo isso. São célebres as narrativas, por exemplo, de um grande mestre, um grande sábio chamado Ramakrishna. Tem um livro dele que é muito simples, poético, né? Na verdade um livro de narrativas a respeito da vida desse homem, chamado O Evangelho de Ramakrishna. E nesse evangelho são relatados vários desses transes, né? E outros discípulos de Ramakrishna, como Vivekananda, narra essas experiências de transe que ele tinha, né? Ou seja, ele tinha transes e ele acessava, ele entrava em contato com a Mãe Divina, com a Grande Mãe, né? Era assim que ele chamava ou entendia a unidade, a esse Deus. Tem também outras narrativas interessantes do próprio Yogananda, no livro Autobiografia de um Yogi. Para os católicos, para os cristãos, tem as famosas narrativas, né, contidas no Apocalipse, de João Evangelista. João Evangelista fala, num determinado momento, assim, poeticamente, e eu fui arrebatado em espírito. Isso é Samadhi. Bom, o que tem de comum também entre essas visões, essas conexões com a essência, essa diluição entre, por exemplo, um Francisco de Assis, um João Evangelista, Yogananda, Ramana Maharishi, o que tem de comum entre eles? Tem outra coisa em comum, que é todas as vezes em que eles voltavam, ou seja, que eles se reintegravam na ilusão material, eles traziam profundos ensinamentos, visões fantásticas dessa essência e de toda a mecânica do universo. Aí você pode me falar, mas eu não tô vendo aí os cientistas, né? Eu falei lá na frente, né, dos cientistas. Vou falar dos cientistas então. São famosas as visões de Nikola Tesla. Tem várias narrativas em que Nikola Tesla dá depoimento de que tinha visões. Ele muitas vezes tinha dificuldade, até pelas limitações científicas da época, ele tinha dificuldade de colocar em execução aquilo que ele via, mas ele falava que tinha visões fantásticas todas as vezes em que ele entrava nesses transes. Só que, claro, né, do mesmo jeito que hoje nós temos dificuldade para entender isso, na época as pessoas passavam a hostilizar quem era diferente ou ridicularizar quem era diferente. E Tesla sofreu muito na época, né? Sofreu muita perseguição na época e Tesla passou décadas, né, no anonimato, né? Eu digo assim, depois que ele morreu, ele passou décadas no anonimato. Aí hoje em dia se resgatou de novo, se resgatou essa grandeza de Tesla. Hoje em dia se fala de Tesla com um respeito incrível e não sendo ridicularizado como foi na época dele. O mesmo acontecendo, por exemplo, com o Fibonacci. Muito bem, mas e você e eu, simples mortais, né? Reles mortais? Você tem visões? Você tem insights? Você antevê algumas coisas? Se você me falar não, eu vou te dizer que você só está desatento. Você tem, eu tenho, nós temos. Porém, essas visões nos desequilibram, não é verdade? Acabam nos causando desequilíbrio. Tem pessoas que têm um pressentimento, de um acidente, por exemplo, e tempos depois o acidente ocorre e ela fica em pânico,
por conta disso, né? E ela não quer mais ver nada, ela se assusta. Nós temos essa capacidade, nós temos a capacidade de nos conectar de novo com a essência. E à medida em que nós controlamos o fluxo da energia, nós controlamos esse fluxo ascensional e também controlamos o fluxo descensional de energias cósmicas, nesse momento nós começamos a calibrar nossas visões, a ter controle sobre isso e passamos sim a ser yogis também. Você pode ser um yogi, você pode ser um iluminado, porque iluminado é ter luz, é ter lucidez. Quando você consegue, de fato, disciplinar esse fluxo de energias no seu eixo cérebro-espinhal, você começa a ter visões claras, você começa a ter insights, você começa a ter mais domínio, principalmente sobre os seus pensamentos, as suas ações e o mundo que o cerca, o campo unificado, ou seja, você começa a influir e entender esse mundo. Tem pessoas que querem influir nesse mundo através do poderio material, seja financeiro, seja militar, mas na verdade, uma mente poderosa, uma mente que se desenvolveu através do equilíbrio das forças ascensionais do eixo cérebro-espinhal, é uma mente milhões e milhões de vezes mais poderosa e efetiva do que o homem mais poderoso da Terra no campo do poder material. Entenda isso, trabalhe isso e comece a tratar com o máximo de seriedade esse fluxo de energias que agora você está começando a trabalhar e disciplinar, ok? Boa meditação. Namastê.